Bom dia a todos. Estamos com mais uma oportunidade de entender os caminhos de Deus, as revelações de Deus em Daniel capítulo 7. Estamos examinando essa visão tremenda, tão importante, tão chave para entender os propósitos de Deus e o plano de Deus, até o cronograma de Deus. Tem coisas aqui para a gente entender. Então, mais uma vez, vamos pedir ajuda do Senhor. Nós precisamos muito que Ele nos ajude, que Ele revele o que nós precisamos saber hoje. Sabemos que tem muitas coisas que ainda serão reveladas na hora certa, mas algumas coisas nós já podemos entender e queremos estar diante do Senhor, buscando a revelação dEle, buscando o entendimento para que nós possamos saber como viver e como esperar, como nos preparar para aquilo que virá. Senhor, nós pedimos nesta manhã a Tua ajuda, reconhecemos a nossa incapacidade humana, são coisas escritas aqui, explicadas, mas tem muitas coisas que nós não podemos entender sem a Tua ajuda e muito menos aplicar para nosso tempo, para nossas atitudes, para situações que não estão tão claras para nós, como que as coisas se encaixam, como que essa visão se encaixa no nosso tempo. Daniel estava pedindo e buscando o entendimento para o tempo dele. O Senhor revelou coisas que têm aplicação, coisas que vão acontecer até o final do teu plano para essa terra. E nós queremos entender, Senhor, porque assim como o Senhor tinha interesse em revelar para teu amigo Daniel, o Senhor tem interesse em revelar para nós. Mas não, ó Deus, não para nossa exaltação, para nosso entendimento pessoal, para nossa sabedoria. Ó Deus, o Senhor tem interesse em revelar para as pessoas que querem realmente andar contigo, querem fazer parte do teu reino. E é isso que está no nosso coração. Pedimos a tua ajuda, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, prepara o nosso coração para entender, ó Deus, e para que nós possamos cada dia mais nos aprofundar na intimidade contigo, no relacionamento contigo, para podermos entender também aquilo que o Senhor quer fazer. Queremos fazer parte, queremos ajudar os outros a se prepararem. Queremos, ó Deus, entender os teus propósitos para teu povo e para toda a terra, para toda a criação, todas as nações, todos os povos, ó Deus, que estão no teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos. Amém. Então, nós temos seguido essa visão em Daniel 7, estamos deixando uma parte central para falar numa próxima aula. Eu ainda não sei, cada vez eu penso, não, agora na próxima aula nós vamos falar sobre o Filho do Homem e o Ancião de Dias, essa parte central da visão. Mas ainda estamos tentando formar melhor o contexto, porque Daniel quis saber mais sobre o contexto. Eu falei na aula passada que é até estranho que Daniel não tenha perguntado ao anjo: eu quero entender mais, como assim um filho do homem? Quem que é esse filho do homem? Como que vai ser isso? Ele, claro, ele deve ter ficado deslumbrado com essa parte da visão, mas ele queria entender sobre o quarto reino e sobre o chifre, porque isso fazia parte, também uma parte importante da visão, para mostrar em que momento e de que forma que o reino de Deus vem. Então, por isso que também estou me detendo um pouco mais nessa parte do contexto, para depois a gente falar da parte central. E lembrando também que essa visão, que talvez seja mais completa, no sentido assim, de ver toda a extensão do plano de Deus,
de todas as visões, até do capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor e das outras revelações que tem até o final do livro de Daniel. Nós temos Daniel 9, que tem as 70 semanas, que é algo bem completo também, mas é bem resumido e bem enigmático. Agora, essa visão de Daniel 7 é bem completa no sentido de mostrar os 4 reinos que simbolicamente representam todos os reinos até a vinda do reino de Deus, e mostra a vinda do reino de Deus, mostra o tribunal de Deus, mostra o Filho do Homem e mostra alguns outros aspectos. Então é realmente a visão mais completa do livro de Daniel. Agora, alguns aspectos dessa visão é como a gente vê um mapa do mundo todo e depois você vê um mapa com mais detalhes da América do Sul, do Brasil, de uma região do Brasil, vai chegando mais próximo, vai dando um zoom maior para conseguir ver os detalhes. Então, as próximas visões que nós vamos estudar no livro de Daniel, Daniel 8, depois capítulos 11 e 12, vão mostrar aspectos mais detalhes de alguns aspectos dessa visão. Então, também algumas partes que nós estamos citando aqui vão ser mais claras depois, quando nos próximos capítulos, nas próximas visões, Deus vai dando mais detalhes, ok? Nós terminamos a aula passada falando sobre essa folha aqui, que é uma síntese, não tanto do capítulo 7 em si, mas mostrando um pouco do plano de Deus em relação aos 2 reinos. Quando fala de 4 reinos no capítulo 7, na verdade, como nós temos mostrado, esses 4 reinos são partes de um mesmo reino, como vimos em Apocalipse 13. São aspectos diferentes, mas fazem parte do mesmo sistema da besta, do dragão, do anticristo, de Babilônia, tem vários nomes. Todos os reinos fazem parte de um mesmo reino. E aí, quando nós falamos dos 2 reinos, o reino de Deus e o reino do homem, o reino do anticristo, o reino de Babilônia, nós estamos então falando sobre um grande conflito que existe entre esses 2 reinos. Então, a gente falou muito rapidamente, mas eu quero voltar nesse ponto para retomar hoje, que aqui nós temos uma síntese do plano de Deus em relação a esses 2 reinos, ok? Então, nós começamos falando que os 2 reinos, o reino de Deus e o reino do homem, estão em conflito sobre o mesmo território. Não são 2 reinos. Assim, hoje nós temos o reino de Deus, o trono de Deus está nos céus e Satanás reina aqui na terra. Então, às vezes a gente tem a tendência de pensar: o reino de Deus é no céu e é para lá que nós vamos. A igreja pregou isso durante muito tempo e até hoje muitos pensam assim. O reino de Deus está no céu e Jesus vai voltar para nos levar para lá. O reino de Satanás está na terra e Jesus vai voltar apenas para nos levar embora e para destruir todo esse reino inimigo, destruir com fogo, e vai acabar tudo, e aí vem um novo céu e nova terra, mas as pessoas geralmente imaginam assim algo como se fosse outra esfera, outro lugar. Deus não tem muito interesse na terra, as coisas da terra não nos interessam, nós somos do céu, nós somos de um outro reino. Então, como se Deus não tivesse interesse nesse reino, mas Deus criou a terra com um propósito, e não é o pecado do homem, não é a rebeldia e a subversão de Satanás que vai tirar Deus do seu propósito. O propósito de Deus é reinar na terra.
bem-aventurados, Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, o reino de Jesus, que ele falou com Pilatos, não é deste mundo, mas vai governar esse mundo. E temos muitos textos que mostram isso. Podemos pensar em Apocalipse 11, na 7ª trombeta, em que os reinos deste mundo passam a ser de Deus Todo-Poderoso e do seu Cristo. Então, o reino de Deus está procurando governar sobre o mesmo lugar que Satanás está reinando hoje. Então, são dois reinos, mas eles estão em conflito, eles estão brigando para ocupar o mesmo território. Então, isso é muito importante, isso nos mostra que Deus quer a criação, Deus quer cultura, Deus quer a diversidade dos povos, Deus não vai estabelecer um reino em que todo mundo parece, sabe, aquela visão assim de pessoas num presídio, todo mundo tem o mesmo uniforme, todo mundo parece igual. Não, o reino de Deus é diversidade, raças diferentes, culturas diferentes, e Deus usa essa diversidade para mostrar a grandeza dele. Então, esse é o objetivo de Deus. Então a mesma esfera, não é o mesmo sistema, mas o mesmo território, o mesmo lugar que nós temos duas potências, dois poderes diferentes brigando para ocupar esse território. Eu estou falando tudo isso porque essa visão de Daniel 7, ele está mostrando que tem 4 reinos diferentes. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, que é terrível e tal. São 4 reinos dos homens, 4 reinos, mas no fim ele se torna assim, o quarto é como se fosse a manifestação máxima desse reino das trevas, mas é exatamente esse domínio que ele fala em Daniel 7, primeiro fala assim no versículo 12, né, que quanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, né, ele mostra como o domínio desses animais é tirado, e no versículo 14, quando fala sobre o filho do homem, diz, foi-lhe dado o domínio de todos, a honra, o reino, quer dizer, todos esses 4 reinos se resumem no reino, e todos os povos, nações e línguas o adoram. Então, nós temos toda a área, assim, que pode ser interpretado como 4 reinos simultâneos ou 4 reinos sucessivos, mas o importante é que todo o domínio deles, tudo que eles tinham, tudo que eles dominaram, toda a autoridade que eles tinham, toda a glória que eles tinham, foi tirado para entregar ao Filho do Homem. Então, aqui nós vemos assim, o final da história é que todos os reinos, todos os domínios, todos os povos serão entregues a Jesus, o Filho de Deus. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que esses 2 reinos, então eles estão em conflito pelo mesmo território, mas eles são sistemas diferentes, eles são sistemas totalmente diferentes. E o chifre que aparece no 4º animal, né, o quarto é pior do que os outros, e pior do que os 10 chifres, os 10 reis do 4º animal, pior de todos é o chifre que surge depois. Então, nós temos aí uma descrição de como esse reino humano vai chegar a uma manifestação, vai chegar a uma encarnação do mal, a uma encarnação do espírito do anticristo, da serpente, do dragão. E isso tem semelhança com o tempo do dilúvio, em que os filhos de Deus, que eram anjos caídos, tiveram relações com os filhos dos homens e nasceu algo terrível, os gigantes. Era uma manifestação, uma união entre a humanidade, em vez de ser
entre a humanidade e Deus era entre a humanidade e espíritos malignos. Então, essa mesma tendência de trazer à luz, assim como Jesus é a encarnação do próprio Deus no homem, o inimigo também, ele faz tudo uma falsificação, um paralelo. Ele faz também uma manifestação pior do que todas as épocas anteriores. Às vezes é difícil a gente imaginar isso, porque nós vimos no século XX alguns ditadores, né? A gente pensa muito na história, que é muito conhecida de Hitler e dos nazistas, então, mas houve outros, e tem havido outros até alguns menos recentes, mais recentes. Tinha aquele Idi Amin na África, tem havido vários, né? Saddam Hussein, várias pessoas ao longo da história e histórias recentes em que um ditador cruel, um ditador que oprimia os seus súditos e queria conquistar todos, era uma encarnação parcial, né, desse espírito maligno, mas algo vem pior ainda. E eu não tinha colocado essa observação aqui embaixo. Esses sistemas diferentes e opostos, tem várias maneiras de definir. O que define o sistema do mal, já que não é apenas um reino. O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o que define? São várias manifestações ao longo da história, às vezes até simultaneamente. Eu falei que hoje nós temos vários sistemas ou líderes simultaneamente manifestando aspectos diferentes do dragão, da besta. Então nós precisamos entender porque essas manifestações, eu gosto de começar assim. Você tem um ditador cruel como Hitler, você tem outras manifestações que são menos chocantes, são menos chocantes, mas são manifestações. E é isso que eu tenho falado, que até nos sistemas democráticos que parecem, não, isso aí não é ditadura, não é tirania, mas você tem manifestações desse sistema e desse tipo de governo maligno entre os governos democráticos. E aí eu vou um passo além, você encontra isso na igreja, você encontra ditadores, né? Você encontra pessoas e esse espírito, em maior ou menor grau, ele pode invadir o coração de qualquer um. E aí eu vou mais um passo além e encontro esse espírito nas famílias, né? O pai ou a mãe, os dois podem também compartilhar esse espírito de opressão. E aí eu coloquei assim, só para a gente definir esse contraste, uma das maneiras de identificar o espírito de Satanás é a exaltação. A pessoa que se exalta, a pessoa, assim, o orgulho, a exaltação, e isso a gente vê na descrição do chifre, que ele se exalta, ele tem uma boca que fala coisas absurdas contra Deus, ele se exalta, e depois nós vamos ver outros textos que descrevem mais esse anticristo e como ele se assenta no lugar. Segundo Tessalonicenses 2, fala que ele se assenta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. E foi aí que começou Satanás, né? O pecado de Satanás, o orgulho, a queda de Satanás foi porque ele tentou ocupar ou estar acima do lugar de Deus. Então a exaltação, é claro que é uma das marcas do sistema do anticristo, do sistema da besta. Mas talvez uma forma mais sutil, que depois nunca é tão sutil na execução desse espírito, mas muitas vezes começa com uma sutileza. Isso inclusive acontece muito dentro da igreja e pode acontecer dentro das famílias, dentro de outros sistemas, como o sistema de educação, o sistema
de cultura, sistemas de empresas. Então você vai encontrar esse sistema do maligno em todos os sistemas humanos, porque faz parte da estratégia do inimigo e faz parte da natureza caída do homem. Então eu coloquei assim, tirar proveito das pessoas ao invés de servir, porque Jesus deu essa distinção. Ele falou assim, olha, falou com os discípulos em Lucas 22, ele falou assim, olha, naquela última hora da ceia, pouco antes de Jesus ir para a cruz, Jesus estava muito angustiado, porque ele sabia que ele ia passar por um momento terrível, e naquela mesa de intimidade, naquela mesa da última ceia com os discípulos estavam discutindo entre si quem era maior, quem que era maior. Olha que tipo de carnalidade dentro dos servos de Deus, os discípulos que Jesus passou 3 anos e meio discipulando. Então aí Jesus falou assim, olha, entre os gentios, o que ele quis dizer, assim, naquele momento, o contraste era o povo de Deus, era o Israel, os judeus, e os gentios eram aqueles que não conheciam a Deus. Então ele disse, entre os que não conhecem a Deus, os servos, os maiorais, eles dominam, eles querem ser servidos, eles querem ser o maior. Entre vocês não é para ser assim. O Filho do Homem, Jesus, veio para servir e para dar a sua vida. Então Jesus fez a distinção, Jesus mostrou qual era a diferença. E irmãos, eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu sei que muitas pessoas no meio da igreja têm uma posição. Nós temos um sistema que surgiu ao longo dos séculos, que não é o sistema de Deus, mas mesmo assim tem muitas pessoas com a atitude certa. Então não estou aqui para criticar, mas nós precisamos ter discernimento do nosso próprio coração. Porque Jesus deu muita clareza, muito assim, ele deu instruções muito claras de que o sistema do reino de Deus não é alguém se tornando o chefe e os outros servindo. Então eu quero dizer assim com muita cautela, né? A ideia é mais a gente julgar a nós mesmos, não criticar os outros, mas aonde tem, e por isso que eu até chamo atenção para a família, porque os pais, eles podem, é mistura, os pais amam os filhos, os pais querem o bem para os filhos, mas de uma forma muito sutil, de uma forma sem perceber, os pais muitas vezes querem que os filhos sirvam, às vezes de pequenas formas, assim, os filhos se tornam empregadinhos dos pais, mas é muito mais profundo do que isso, porque os pais muitas vezes querem que os filhos sejam uma projeção, sejam um orgulho para eles. E os pais muitas vezes querem que os filhos investem nos filhos, direcionam a vida dos filhos. Hoje é muito menos do que antigamente. Antigamente o filho não tinha nem escolha, às vezes nem sobre com quem ele ia casar. Tinha aquele sistema antigo assim de domínio total. Mas hoje, de formas mais sutis, muitas vezes nós podemos querer que os filhos façam algo que seja um orgulho para nós. E o sistema do reino de Deus é um sistema em que nós servimos. Quem está numa posição de mais maturidade, de mais experiência, de mais autoridade, ele está ali para servir, ele não está ali para ser servido. Bom, eu poderia falar muito sobre isso, mas vamos adiante aqui. Então, eu só queria mostrar que a diferença entre o sistema de Deus e o sistema do homem está ali na autopromoção, na autoexaltação e no tirar proveito. Então, todos os sistemas que você vê na Bíblia, o Egito escravizando o povo de Israel,
O que Faraó estava fazendo? Ele estava tirando proveito dos escravos do povo de Israel para fazer grandes obras para ele. Gente, não é diferente no sistema capitalista, no sistema socialista, nos sistemas humanos. É sempre alguém que está ali em cima tirando proveito, tirando proveito. Por que nós temos tanta decepção com políticos, com líderes em geral? Porque eles chegam lá e começam a usar os recursos, usar a posição para seu proveito próprio. Isso é o sistema do inimigo, seja qual for, religioso, político, democrático, seja qual for o tipo de sistema que nós olhamos, é o sistema do inimigo, porque o seu objetivo é tirar proveito, não é servir. Então aí o terceiro ponto é que na história, e Daniel mostra isso, na história nós vemos a soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer. Deus não é refém do diabo, ele não é refém dos reinos humanos. Então aqui nós temos a história o livro de Daniel, que é a maior parte no reino de Babilônia, e era um reino que tinha destruído Jerusalém, que tinha levado cativo o povo, então tinha aparentemente alcançado uma vitória sobre o povo de Deus, mas Deus mostrou durante todas as histórias que nós temos no livro de Daniel, o objetivo é mostrar para os reis e para Daniel e para o povo de Deus que Deus é soberano, Deus não está acuado, Deus não está num canto, o que eu faço agora? Deus é soberano, Ele pode colocar os reis no trono, Ele pode tirar. Então, Deus é soberano. Então, nós vemos a soberania de Deus. Deus continua governando. Porém, e esse é um mistério, porque se Deus é soberano, a grande pergunta de grande parte das pessoas, que alguns nem acreditam em Deus, outros têm raiva de Deus, e nós encontramos muito essa atitude, assim, bom, se Deus está acima de tudo, se Deus é soberano, por que Ele não acaba com toda a opressão, com todo o sistema injusto? Por que Deus não implanta o seu reino já? E aí esse mistério é da soberania de Deus, mas que durante esse tempo, dessa era presente, realmente Satanás está governando, ele só faz o que Deus, até onde Deus permite, mas Deus também não pode tirar. Deus poderia, se ele implantasse se ele tivesse um outro plano, mas Deus, sendo quem Ele é aquela coisa, Deus não pode mentir. E Deus também não pode, por causa da sua natureza e por causa do seu plano, Ele não pode simplesmente vir hoje e aniquilar todos os sistemas do anticristo ou do mal. Nós temos essa descrição. Segundo Tessalonicenses 1, fala que Jesus vai voltar. Segundo Tessalonicenses 2, fala que ele vai destruir o homem do pecado com a espada que sai da sua boca. Então, Deus tem poder para destruir. E um dia vai chegar o dia em que ele vai fazer isso. Ele vai destruir todos os sistemas do mal. Por que ele não faz isso antes? Bom, claro que eu não tenho a resposta detalhada sobre isso, mas o que nós podemos encontrar na Bíblia é que Deus propôs, isso por causa da natureza dele, Deus propôs uma forma diferente de derrotar o inimigo. E essa maneira diferente que Jesus já mostrou, indo à cruz. Então, o caminho de Deus para derrotar Satanás não é agora, vai chegar o dia em que ele vai fazer isso, mas para que ele possa voltar e destruir todo o mal, várias coisas precisam acontecer antes. Uma delas era que Jesus precisava vir, abrir o caminho
para a salvação, porque do contrário, se Jesus não tivesse vindo, morrido na cruz e aberto o caminho para a redenção, se Deus tivesse chegado para destruir o mal, ele teria que destruir toda a humanidade junto, porque a humanidade, como no tempo do dilúvio, se corrompeu. E até o povo, né, Deus trabalhou com Israel, mas Israel se corrompeu. Israel foi atrás de outros deuses. Os reis de Israel, o próprio Salomão, se exaltou e entrou nesse mesmo espírito do anticristo, do dragão, da serpente. O povo, e não é diferente hoje, nós temos os movimentos, nós temos os grandes líderes, muitos dos quais, eu não estou dizendo todos, eu não estou dizendo, nem estou encorajando a gente a ficar olhando e jogando pedras e criticando quem quer que seja. Eu não estou aqui para criticar nenhum movimento, nenhuma denominação. Durante muito tempo, os protestantes, os evangélicos ficaram falando que quem era o anticristo era o Papa, ficaram olhando assim. A gente sempre olha para o outro, sendo que os protestantes tiveram vários papas, não usando esse nome, mas... E hoje as pessoas estão inventando até nomes novos, né? Não pode usar papa, às vezes não quer usar bispo, aí ficam inventando outros nomes. Mas o nome não importa, é o espírito. Então isso não é para a gente olhar para outros movimentos, outros líderes, mas isso é para a gente olhar para nós mesmos, isso é para a gente pedir a Deus para nos purificar. E Daniel, outros capítulos de Daniel vão mostrar que Deus está com um plano de purificar, de apurar. Outras passagens, outros lugares na Bíblia, Malaquias, vários profetas falaram sobre a purificação que precisa acontecer. Então, Deus é soberano, porém, nós temos a prevalência sobre a terra do sistema da besta durante todas as épocas, inclusive hoje. Então, isso faz parte do caminho de Deus e da forma como ele vai, no fim, derrotar o mal. Aí nós chegamos nesse quarto ponto aqui, que tem já a ver com essa visão de Daniel 7. Então, estou tentando colocar Daniel 7 dentro do contexto do plano de Deus, de redenção, de como Deus está preparando o caminho para a sua consumação, para o ponto final. Deus não quer que esse sistema continue para sempre. Ele determinou, Daniel fala de 4 reinos, e vai chegar a hora, 70 semanas, vai chegar a hora em que esse sistema do mal vai ser julgado e vai ser encerrado de uma vez por todas. Então, agora, o que precisa acontecer? Então, Daniel mostra, esse capítulo 7, mostra o Filho do Homem, que vai ser, nós vamos focar nessa parte daqui 1 ou 2 aulas, né? Quando a gente conseguir chegar lá, nós vamos começar a focar mais especificamente nessa parte central da visão, que ele mostra o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu e recebendo o reino. Percebe que quando fala, nós vamos entrar mais nisso, mas eu quero já, dando essa chave, versículos 9 e 10 falam do ancião de dias. Então tem os 4 reinos, tem o chifre, tem essa prevalência do sistema da besta, tem esse caminho que tem percorrido os séculos, mas vai ser mais forte no final. E aí no versículo 9, ele fala do ancião de dias, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, e do tribunal, que Deus não vai simplesmente falar assim, Deus poderia fazer isso, ele tem direito, mas Deus tem um sistema, Deus tem um tribunal, ele tem outros tronos, ele tem um tribunal que vai se assentar, ele vai abrir os livros. Então, isso aqui não é uma coisa arbitrária, isso aqui não é um tirano que fala assim, eu determino, mesmo que Deus poderia ser um tirano no sentido de assim, ele tem autoridade total e absoluta,
E ele poderia determinar, ele determinaria de acordo com a sua justiça. Mas o próprio Deus coloca um tribunal para julgar a situação. Mas aí, então, nos versículos 9 e 10, nós temos o ancião de dias, que outra vez eu poderia falar assim, por que esse ancião de dias não senta logo e começa esse julgamento logo? Mas aí você percebe que o ancião de dias está esperando alguma coisa. Nos versículos 9 e 10, ele se assenta ali, ele monta o tribunal, ele tem milhões e milhões de seres celestiais diante dele, mas ele tem outros tronos, e ele se assenta ali, mas a visão está em pause, né? Está parado ali, porque precisa ter uma... ele está esperando algo acontecer. É como se tivesse o tribunal assentado e a pessoa, né, o promotor, estivesse ausente. E aí a visão continua no versículos 11 e 12, né, ele vendo aquele quarto animal e tal. Mas aí no versículo 13 ele fala: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha. Então, o tribunal está ali assentado, mas ele está esperando a chegada de alguém. E aí ele vê a chegada do Filho do Homem com as nuvens do céu. E ele se dirige, versículo 13, ao ancião de dias, e o fizeram chegar. Quer dizer, ele vai em direção ao ancião de dias e toda a sua comitiva, todos aqueles seres celestiais que estão ali diante do ancião de dias, todos eles cooperam e conduzem o Filho do Homem até a presença do ancião de dias, né? E aí ele recebeu o domínio, a honra e o reino. Então, eu coloquei aqui que nós temos uma expectativa. O Filho do Homem precisa chegar para que ele receba o reino. Ok? Então, nós já vimos assim, então, que nesse terceiro ponto tem a soberania de Deus, mas Deus ele intervém, ele interfere quando é necessário, mas a autoridade sobre os reinos humanos foi entregue a Satanás. Ele tem esse direito que ele recebeu, e Deus está respeitando isso e vai tirar o direito, vai tirar o poder do inimigo do jeito certo, de acordo com a justiça e o caminho de Deus. Então, eu coloquei aqui, por um lado, então nós temos um grande cenário sendo montado, e para esse cenário, né, paralelamente, assim, a visão aqui no capítulo 7 é como se ele estivesse alternando entre duas cenas. Então ele mostra o ancião de dias, depois ele mostra, no versículos 11 e 12, ele volta para aquele quarto animal terrível. E depois ele volta para o Filho do Homem chegando, e depois Daniel quer saber mais sobre o quarto animal e sobre o chifre. Então existe uma alternância de cenas, e o que nós entendemos é que para que o ancião de dias possa julgar, ele precisa receber o Filho do Homem, mas tem um outro elemento aqui que não aparece nem no versículo 9 e 10 e nem no versículo 13 e 14. Tem alguma coisa que vai aparecer na visão que ainda não apareceu, né? Não foi citado nos primeiros 8 versículos, quando fala dos 4 animais, não foi citado nessa cena do tribunal divino, não foi citado quando o Filho do Homem chega, mas tem um outro elemento aqui que precisa aparecer também. E é interessante como isso é introduzido nesse capítulo. Então, versículo 15, né, falei sobre isso no final da aula passada, que Daniel viu tudo isso e ele não teve uma atitude de leviandade. Eu desconfio muito quando há pessoas que falam sobre os acontecimentos dos últimos tempos, assim,
de uma forma, às vezes, assim, muito... Assim, lógico, muita gente não fala de uma forma leviana, mas a atitude de quem está olhando para os acontecimentos dos últimos tempos, a atitude, o efeito sobre nós precisa ser o efeito que veio sobre Daniel, porque o espírito dele foi abatido. Não é que Deus quer que a gente fique desanimado, não é isso, mas nós precisamos entender que são acontecimentos sérios. Isso não é uma festinha para nós. Nada disso, sim, é uma esperança gloriosa. A gente deve pular de alegria, sim, de pensar na vinda do reino de Deus. O que abateu Daniel foi que, para chegar a esse cenário, para chegar a esse momento do tribunal, Daniel viu que tinha um caminho árduo, tinha um caminho difícil. Então, por isso que a pergunta dele não foi... eu queria saber mais sobre o Filho do Homem. A pergunta dele foi, mas como que é esse quarto animal? Eu queria entender, porque eu estou entendendo que tem algo muito mais sério, muito pior do que Daniel, que estava vivendo no tempo de Babilônia. Ele viu que tinha, pela visão, algo muito mais sério chegando adiante, vindo no futuro. Então, no versículo 16, ele faz a pergunta, e o anjo responde no versículo 17: esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, na semana passada, na última aula, nós falamos sobre, nós pontuamos, né, a gente juntou os textos, né, os versículos em Daniel 7 que falavam do quarto animal e do chifre. Hoje nós queremos pegar os textos que falam sobre esse novo elemento que não apareceu até aqui, até o versículo 17, não apareceu essa outra parte do plano de Deus. E é algo, assim como a visão de Daniel do Filho do Homem, era uma coisa, tinha muito a ver com revelações anteriores. Não é a primeira vez que alguém recebe uma revelação sobre o propósito de Deus, e de trazer um Messias, de trazer alguém para salvar Israel, a descendência de Abraão, a descendência de Davi. Não é a primeira vez, mas a forma como Daniel viu isso realmente foi algo novo, algo diferente. Ele viu o Filho do Homem na visão, não chegando como meramente um descendente de Davi, porque esse Filho do Homem, que é um homem, parece assim, ele está vendo alguém que é um homem, mas a forma como ele aparece na visão mostra que ele também é divino, porque quem que poderia vir com as nuvens do céu? Quem que poderia receber do ancião de dias todos os reinos? Então, a visão de Daniel mostra o Filho do Homem, mas ele é alguém que é não só humano, mas ele também é divino. Então, essa visão, essa forma de ver, era algo muito... era uma visão mais profunda, mais real do que até então Deus tinha revelado aos profetas. Nunca tinha sido tão claro isso. E o que nós vamos ver aqui também não é uma novidade em si, mas é algo que também traz uma nova dimensão, um novo entendimento que nós queremos explorar um pouquinho. No versículo 18, olha só como esse anjo fala para Daniel. Daniel quer saber a verdade acerca de tudo isso, então o anjo ele resume a visão em 2 versículos. Versículo 17, esses grandes animais são quatro reis ou 4 reinos que se levantarão da terra. Ok, então nós vimos isso. Mas aí o anjo coloca o foco, mas ele não fala do Filho do Homem, ele fala de outra coisa. Versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino
Mas o reino, na visão, foi dado ao filho do homem. Ao filho do homem. E agora aqui fala, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, outra vez, nós temos uma dimensão nova que Deus mostra para Daniel. Porque até então, se você voltar e olhar assim, várias profecias, desde a primeira profecia em Gênesis 3, nós queremos citar isso, eu vou voltar nessa linha daqui um pouquinho, mas se você for olhar assim, a semente da mulher vai vencer a semente da serpente. Então, ali não aparece assim um povo, parece assim, alguém. Vai nascer alguém, um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí você vai seguindo o que Deus revelou para Abraão, o que Deus revelou para Moisés, o que Deus revelou para Davi. Normalmente você vai encontrar profecias que falam, e é claro que essa é a grande ênfase, que virá alguém. O Messias, o profeta como Moisés, o descendente de Abraão, o descendente de Davi que vai sentar no trono. Então você vai encontrar muitas profecias, muitas indicações de que Deus vai levantar alguém. E nem sempre as pessoas entendiam que era o filho de Deus, era um descendente de Abraão, era um descendente de Davi, era alguém que Deus ia levantar como grande herói, como grande libertador, mas seria alguém. Por exemplo, você tem o Salmo 72, que é um salmo escrito pelo rei Salomão, que está falando do rei, o rei que vai governar sobre todas as nações. Então tem muitas profecias que mostram isso. Porém, nós temos também muitas profecias e muitas manifestações de Deus falando sobre o povo que ele escolheu. Deus escolheu a nação de Israel. Por que Deus escolheu a nação de Israel? Eu lembro de um livro muito conhecido, um livro antigo, que mostrava assim que o propósito de Deus para Israel era produzir as Escrituras e trazer o Messias. Muita gente entende que Deus escolheu a descendência de Abraão, Deus trabalhou com a nação de Israel somente para essas duas coisas, para produzir, para nos dar nossas Escrituras, porque todo o Antigo Testamento e depois até o Novo também foram as Escrituras, praticamente todas foram escritas por judeus, pelo povo de Israel. Então Deus usou Israel para nos dar as Escrituras e Deus também, logicamente, preparou Israel para trazer o Messias, o Filho de Deus. Então, aí nós poderíamos ter, aqui até coloquei assim, filho do homem e os santos, em contraste à besta terrível e o chifre. Então, nós poderíamos fazer um paralelo aqui. Ao longo da história, Deus estava preparando a nação de Israel para trazer à luz o filho do homem, o filho descendente de Davi, o filho de Deus, porque ele seria aquele que venceria Satanás e esmagaria sua cabeça. Ok, isso é verdade. E, em paralelo a isso, nós temos o sistema da besta, que vai crescendo. Então, os reinos vão, levanta um reino, depois vem outro no lugar, sobe, desce, um reino se levanta, depois é derrotado, aí entra outro reino, e nós temos essa história da humanidade. Então a história da humanidade tem esses reinos, e a visão de Daniel mostra que o último reino será o pior. E deste reino pior vai nascer um chifre. Esse chifre é o contraponto,
o que corresponde no sistema de Satanás, que corresponde ao Filho de Deus. Então, Deus produziu, ao longo da história, Deus chegou à plenitude do tempo e revelou Jesus. Jesus é o Filho do homem que vai voltar nas nuvens de glória e vai receber o reino. Mas aí, no último tempo, antes da volta do Filho do homem, tem esse chifre que se exalta, que se assenta no trono de Deus, que se torna um anticristo, né? Até o nome, né? O anticristo. Ele é o falso Cristo. Ele até virá como aquele que vai trazer paz. Ele vai aparecer como aquele que vai solucionar os problemas da humanidade. Mas ele é o anticristo. Ele vai ter marcas claras. Só que essas marcas claras, meus queridos irmãos, essas marcas claras, nem nos dias de hoje, nem quando Hitler começou a surgir, a igreja não conseguia ver. Então nós precisamos realmente ter olhos para ver. Por isso que eu falei assim, nós precisamos entender quais são as marcas, quais são as características do sistema do inimigo, ok? Então nós temos esse confronto. Deus produziu da nação de Israel, ao longo, né, de séculos, de milênios, Deus trouxe à luz o seu Filho, um homem que é Deus. E o sistema da besta produz um anticristo. Só que não são... Jesus já veio e muitos anticristos já vieram. Então, se fosse só Jesus, ele já veio, Deus já mostrou quem é o Filho de Deus. O Filho de Deus já venceu Satanás, ele já foi para a cruz. Ele já, potencialmente, ele já pisou a cabeça da serpente. A gente fala potencialmente porque ainda não foi evidenciado plenamente. Mas, de fato, não é só potencialmente, ele ganhou a vitória dele é real e completa. Mas por que ainda estamos esperando? O que nós estamos esperando? E aqui nessa visão de Daniel, esse elemento, esse fator dos santos é algo que aparece sem nenhuma preparação. Não tem... a visão foi dos 4 animais... Depois ele viu o ancião de dias, ele viu o Filho do homem, mas o anjo vem explicando para ele, mas esses 4 animais são 4 reinos, mas, versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Claro, como é que os santos do Altíssimo vão receber o reino? Eles vão receber o reino porque o Filho do homem vai receber o reino, no versículo 13, 14. O Filho do homem recebe o reino. E por isso que os santos do Altíssimo recebem o reino. Mas é muito interessante, e eu agora vou ler, nós vamos ler assim, só os textos que falam dos santos, daqui até o final do capítulo 7, vamos ver o que mais que o anjo vai revelar, o que mais que Daniel, parece que até a visão ficou em pause, né? E aí ele começou a olhar de novo, a gente não sabe exatamente como aconteceu, mas ele começou a ver outras coisas naquela visão. Okay? Então, versículo 18, os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todos sempre, de eternidade em eternidade. Ok? Aí, versículo 21, vamos só pegando as menções dos santos, como que esse elemento, como que esse fator interage na visão, como é que isso acontece. Então, no versículo 21, que ele estava vendo, ele queria saber no versículo 20 sobre os chifres, os 10 chifres e depois o outro que surgiu. E no versículo 21 fala, eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos. Então, nós estamos vendo que os santos vão receber o reino
E nós vemos que antes dos santos receberem o reino, o chifre faz guerra contra eles. Então eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, olha como isso é maravilhoso, quando nós hoje temos condições de entender coisas que talvez Daniel não tinha revelação. Porque ele viu na visão que o Filho do Homem recebeu o reino. Só que agora ele está olhando de novo e ele vê que o chifre faz guerra contra os santos, o ancião de dias vem, agora vem a hora do tribunal, e foi dado o juízo, quer dizer, houve um julgamento, e no julgamento o ancião de dias deu como vencedor, deu como aquele que recebe o direito nessa contenda. Quem recebe o direito não é o sistema do homem. Deus está esperando. E isso é muito profundo, a gente não consegue nem sondar todas as profundezas dessa revelação, mas eu estou querendo mostrar que o ancião de dias, ele vai julgar, mas ele está esperando, ele tem uma hora que ele vai poder julgar. Ele não pode fazer esse julgamento ainda. Ele está esperando o Filho do Homem, mas o Filho do Homem já fez o que tinha de ser feito. O Filho do Homem já foi, viveu uma vida perfeita, foi para a cruz, foi para a morte, foi obediente até a morte, venceu o inimigo através de passar pela morte e a ressurreição, e subiu aos céus. Só que a Bíblia fala que ele está sentado à destra de Deus, esperando. Então, Jesus está esperando e o Pai está esperando. Eles estão esperando algo porque no versículo 22 vai haver um julgamento, e esse julgamento vai julgar entre as pretensões da serpente com seus seguidores, com a descendência da serpente, esse direito que o homem entregou, as chaves que Adão e Eva entregaram para a serpente no jardim do Éden, e que impedem Deus, pela sua justiça, pelo sistema que Deus implantou. Deus não pode simplesmente tirar alguém. É um exemplo muito fraco, muito incompleto, mas vamos imaginar Deus como dono de uma casa que está sendo alugada para um inquilino. Deus não pode simplesmente tirar o inquilino. Deus é poderoso, ele poderia expulsar, ele poderia tirar o homem e os que seguem a Satanás, ele poderia tirar do seu lugar de domínio. Mas ele não pode fazer isso porque houve um direito, houve uma entrega legal. E para Deus fazer o julgamento e dizer: Satanás, você e os seus seguidores não têm mais direito sobre a terra, eu vou julgar e eu vou tirar de vocês o domínio que foi entregue lá atrás. Jesus já tirou o direito, mas percebe, tem algo que está aguardando. Deus está aguardando alguma coisa, porque o julgamento, no versículo 22, o julgamento não é por capricho, não é simplesmente uma coisa que Deus aleatoriamente decide. Eu quero dar para esse povo, eu gosto desse povo de Israel, ou seja, quem for. Ele está esperando a justiça, ele está esperando chegar o momento que ele possa julgar com retidão, de acordo com as leis e os princípios de Deus, que ele possa dizer: eu posso tirar o direito que tem havido, apesar da minha soberania, o direito tem pertencido ao sistema do dragão. E agora eu vou tirar isso de uma vez por todas e vou entregar aos santos. Então ele tira
ele dá o juízo aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E aí nós temos mais duas menções dos santos. Versículo 25, falando do chifre, ele profere palavras. Lembra, o chifre tem uma boca. Parece que uma das coisas, ele recebe poder, ele faz coisas, mas ele recebe, ele tem uma boca que profere blasfêmias, que profere insultos. Ele tem uma boca que se levanta contra Deus. Então ele profere palavras contra o Altíssimo e desgasta. A minha tradução aqui fala destruirá, mas a palavra é que ele desgasta, ele oprime, ele vai atacando os santos do Altíssimo. Então, nós já vimos acima que o chifre, o anticristo, ele luta contra os santos. Ele cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles, os santos, serão entregues nas suas mãos. Tudo é soberania de Deus. E Deus só, assim, quando Jó estava nas mãos de Satanás para ser provado, foi Deus que permitiu. Então tudo é permitido por Deus. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Graças a Deus que tem um tempo limitado. Isso não vai continuar para sempre. Vai chegar um momento, esse tempo agora que nós estamos vivendo, ainda é um tempo indeterminado. Então, tem sistemas que oprimem os cristãos e, na verdade, todos os sistemas, de uma forma ou de outra, oprimem. Todo o sistema humano é contra o reino de Deus. E é por isso que nós, como povo de Deus, nós podemos fazer como Daniel, nós podemos servir, nós podemos estar dentro do próprio governo até, mas nós não podemos participar do Espírito, nós não podemos fazer aliança, nós não podemos participar dessa mesma atitude, e isso é muito, muito sério. Então, mas quando isso tem uma certa opressão sempre contra o reino de Deus. Quanto mais nós estivermos no reino de Deus, mais nós vamos sentir essa oposição do sistema do homem, mas essa entrega mais séria de perseguição tem um tempo limitado, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí o versículo 26, o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer para sempre. O reino, versículo 27, o reino, o domínio, a majestade dos reinos. Lembra que eu tenho enfatizado, nós não estamos recebendo um reino lá no céu. A contenda, Deus quer o domínio da terra. Então, o reino, domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, todos os reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Então, esse é o novo fator, esse é o novo elemento que tem aqui de uma forma muito mais completa do que nós vimos até então. Então, eu só quero... nós vamos continuar realmente nesse assunto na próxima aula, mas antes de finalizar hoje, eu quero ler alguns textos no Novo Testamento que falam a respeito, que profetizam também, que mostram que realmente essa revelação que Deus deu para Daniel foi confirmada o próprio Jesus confirma, os apóstolos, as revelações, o livro de Apocalipse, talvez o livro que mais fala sobre isso. Então eu vou ler alguns dos textos, alguns eu vou só citar, mas só para confirmar essa visão de que Jesus, nós vamos entrar mais nisso, porque Jesus, ele é
o leão da tribo de Judá, ele que conquista, é ele que venceu sobre Satanás. Não estou de forma alguma tirando e nem dividindo a glória de Jesus de ganhar essa vitória. O que eu estou querendo mostrar é que no plano de Deus, Deus não só tem um sistema diferente, como eu mostrei assim, imagine assim, os reinos deste mundo, eles dominam, eles subjugam, eles tiram proveito, eles exploram. Então, esse é o reino deste mundo. Agora, Deus vem, ele tira Nabucodonosor, ou Antíoco, Epifânio, ou Hitler, ou seja qual for a pessoa que representa esse reino do maligno, ele tira e ele ocupa o lugar e ele domina. Deus é justo, ele vai trazer um domínio perfeito. Eu quero me submeter ao domínio de Deus, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas Deus projetou um tipo de reino diferente. Deus, ainda que ele tenha direito, ainda que ele seja realmente, o trono dele é o trono superior, ninguém está no mesmo par com ele, mas ainda assim, Deus planejou um reino compartilhado. Isso aqui está sendo revelado em Daniel 7 de uma forma muito impressionante, porque nunca antes nós tínhamos isso como tão claro. Talvez na próxima aula a gente consiga mostrar um pouquinho como era a visão que eles tinham antes disso, né, no tempo de Abraão, de Moisés, de Davi, assim, antes de Daniel. Qual era a visão que eles tinham do reino de Deus? Quais eram as profecias? Quais eram as revelações que eles tinham sobre isso? Nós precisamos entender um pouco mais isso para realmente situar essa revelação de Deus para Daniel, de que ele mostra o Filho do Homem nos versículos 13 e 14, mas depois ele começa a falar que o reino vai ser dado aos santos. Então, como é isso? Então, a gente quer examinar isso um pouco mais. Mas eu hoje só vou terminar lendo alguns textos no Novo Testamento. Um deles eu não vou abrir lá, assim, vou só citar, porque é uma frase muito curta. É 1 Coríntios 6, versículo 2, que fala que quando Paulo está falando com a igreja em Corinto sobre que eles não tinham capacidade nem de resolver as próprias questões, quando tinha problema entre irmãos, eles levavam aquele problema para os tribunais. E Paulo falou assim, vocês deviam ter vergonha, porque os santos vão julgar o mundo. Os santos, mas não é Deus que julga, né? Claro que é, mas ele coloca assim, os santos vão julgar o mundo. Então, esse tribunal que vai se assentar, Deus coloca outros tronos. Então, essa inclusão dos santos no governo de Deus, no reino de Deus, é algo tremendo, é algo assim, fantástico. Mas Deus não vai entregar isso para pessoas que vão ter o mesmo espírito do reino humano. Por isso que os discípulos, na última ceia, na última Páscoa ali com Jesus, eles ainda estavam com o espírito errado, discutindo quem seria o maior. E Jesus, eu fico pensando, Jesus, ele ia sofrer pelos pecados do mundo inteiro, e aí os seus discípulos, um ia trair, mas os outros 11 também discutindo sobre quem seria o maior. Eu fico pensando que se fosse eu falo assim, Deus, eu fracassei, eu vou embora, eu não consegui nenhum. Né? Todos fugiram na hora do perigo, Pedro negou, mas assim, eles tiveram essa atitude errada, mas isso é uma esperança para nós, porque esses homens carnais, humanos, que tinham a mesma atitude que todos nós temos, eles foram transformados, e nós estamos buscando isso. Então, só vamos lembrar. Então, 1 Coríntios 6, 2, tem essa profecia a respeito de que
os santos vão julgar o mundo. Então eu vou pegar só alguns textos em Apocalipse. Vamos ler esses textos e depois nós encerramos hoje. Vamos continuar falando sobre esse tema, sobre essa guerra entre os dois reinos. Estou mostrando aqui, só para completar essa folha aqui, nós estamos falando assim, então, os dois reinos. Não é só entre o Filho do homem, o Filho de Deus e o chifre, a besta. Deus que faz parte dessa guerra, que faz parte desse conflito, são os santos. Então Deus está preparando a história e nós queremos entender isso mais. Então tem uma guerra constante, desde o início da humanidade tem uma guerra constante, mas essa guerra constante vai virar uma grande guerra final, que é o assunto de Daniel 7. Né? E a vitória que os santos vão adquirir, isso nós vamos falar mais na próxima aula, essa vitória vem pela morte, assim como Jesus passou pela morte, os santos também passarão pela morte para chegar à vitória. E aí vai ter o juízo final. Então, vamos ver aqui no livro de Apocalipse, vamos ver várias vezes como isso é enfatizado. Primeiro nas 7 cartas. E eu quero chamar a atenção que são 7 cartas para 7 igrejas. Algumas igrejas eram boas, né? Tem 2 igrejas que não tem nenhuma repreensão, que é a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Tem igrejas que não tem nenhuma coisa boa, né? Então, assim, tem igrejas que só tem elogios, tem igrejas que não falam uma coisa boa sobre elas, só repreensão, e tem igrejas que têm coisas boas, né? A primeira igreja de Éfeso tinha coisas boas, mas tinha coisas ruins também. Então, nós temos essas classificações, né, nas igrejas. E é interessante, nas 2 piores igrejas, as 2 igrejas que não tinha praticamente nada. Na igreja de Tiatira, que é a 4ª igreja, no capítulo 2, ele fala: conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé. Então ele fala algumas coisas boas. Né? Agora, a igreja de Laodiceia, ele não fala nada, não tem nenhum elogio. Né? Nessas 2 igrejas, mas a igreja de Tiatira é uma igreja que tem coisas muito sérias, né? Tem Jezabel, assim, a situação da igreja de Tiatira não era boa, não tinha muita coisa boa. Mas, no final, quando ele fala do vencedor, aqueles que apesar daquela igreja, daquele lugar, alguns entendem isso como um período da história, mas nós podemos ter todas essas igrejas hoje, né? Tem igrejas hoje que são como Éfeso, tem igrejas que são como Esmirna, que são perseguidas, enfim, tem igrejas de Laodiceia, tem igreja de Filadélfia, essas igrejas existem todas hoje. Então, mas no meio de igrejas muito afastadas, de igrejas com muitos problemas, ele diz o seguinte, Apocalipse 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Ele está citando o Salmo 2, que é uma profecia do Filho. Ele fala, Salmo 2 é um salmo messiânico, muito claro, mas ele fala que ao que vencer, ele vai ter essa autoridade, ele vai reinar junto com Jesus. Que ele fala assim no final do versículo 27, assim como também recebi a autoridade, meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Então, e Jesus falou isso em Lucas 22 também. Ele falou assim como eu recebi um reino, eu estou entregando para vocês. E na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, ele fala no versículo 21, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus venceu, se assentou no trono de Deus, junto com Deus, Pai. Ao que vencer, na igreja de Laodiceia, ele dará para sentar
assentar-se com Jesus no seu trono. Rapidamente, depois nós podemos até repetir, mas eu quero só que vocês vejam como isso é um tema no livro de Apocalipse, né? Apocalipse 5, versículo 9, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue, não é falando de Jesus, o Cordeiro, com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino ou reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então está falando do que Jesus fez. Se Jesus não prepara um povo digno por ele, né? Não por nós, mas se Jesus não prepara um povo para ser esses santos que vão receber o reino, a obra de Jesus ficou incompleta, porque ele morreu para comprar reis, pessoas de todas as tribos, como reis e sacerdotes que vão reinar sobre a terra. E tem um texto, vamos ler assim, esse capítulo, depois nós vamos querer nos aprofundar mais, mas Apocalipse 12 fala muito sobre essa guerra, né? Fala sobre como Satanás foi expulso do céu, e versículo 10, Apocalipse 12, 10, fala que agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles, os santos, o povo de Deus, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Então nós estamos vendo aqui que precisa ter um povo vencedor, precisa ter um povo preparado para sentar com Jesus no seu trono, e eles vencem pela morte, né? Está claro aqui. Vamos já para Apocalipse 20, falando já do milênio. Versículo 4, ele viu tronos, aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Então, né, no final, Jesus voltou no capítulo 19 de Apocalipse. E aí Satanás é preso, começa o milênio, né? Ele viu tronos, aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Quem sentou sobre esses tronos? As almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta. Como nós precisamos nos separar, como nós precisamos ficar isentos. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Versículo 6, eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele durante os 1000 anos. Capítulo 22, versículo 5, né? Falando da eternidade, não haverá mais noite, não terá luz, não precisarão de luz de lâmpada, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. Então, eu sei que tem muitas pessoas que falam assim: Jesus, eu não quero sentar em nenhum trono, não quero mandar em ninguém. Se o Senhor der a entrada para mim, se eu puder ser faxineiro, lá está ótimo para mim, ou se eu puder ser um pequenininho. Mas o alvo de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus é realmente nos levar para esse lugar. E a visão de Daniel, essa visão gloriosa de Daniel 7 e as visões aqui do Apocalipse terminam com Jesus reinando, Jesus no trono, Jesus casando, mais os santos reinando e governando juntamente com ele. Então, essa é a visão. E se você não quer mandar nos outros, ótimo, porque não é esse o espírito. Deus não está
nos preparando para que um dia a gente tenha, agora vou me vingar, agora eu vou pisar naqueles que pisaram em mim. Esse não é o espírito. Se nós tivermos esse espírito, nós estamos já sendo desqualificados. Por isso é muito importante nós entendermos o coração de Deus. Quando nós olhamos os textos da Bíblia que falam sobre a segunda vinda de Jesus, e como ele volta e ele vai julgar os ímpios, mas o nosso coração é um coração que deseja inclusão. Nós fomos chamados para abrir as portas para os outros, não para fechar. E queremos entender isso melhor, que Deus abra os nossos olhos, que nós possamos ter um coração que realmente deseja o reino de Deus e o amor de Deus para com as pessoas. Jesus, nós estamos tentando, estamos procurando, estamos buscando o entendimento. Nós queremos, ó Deus, que realmente o Senhor prepare, porque se o Senhor está esperando, se esse tribunal está esperando, é claro que tem outras coisas para acontecer, mas nesse conflito final, nesse embate final entre o sistema do homem e o sistema do reino de Deus, nós precisamos ter outro espírito, nós precisamos realmente que nasça em nós, que seja formado em nós o coração e o testemunho de Jesus. Nós queremos realmente que o Senhor nos prepare, porque queremos que os reinos deste mundo sejam tomados, sejam retirados daqueles que usam o reino para dominar, para oprimir e para fazer os outros sofrerem. Nós queremos que o Senhor venha com justiça e com glória. Senhor, obrigado por esse teu plano que é perfeito, e queremos que o Senhor trabalhe em nós e purifica-nos. Senhor, tenha liberdade para nos purificar de todo o mal, que nós sejamos limpos de orgulho, de desejo de dominar, e tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, seja pessoas da nossa família, seja influência, seja algum lugar de autoridade, até num trabalho ou na igreja, qualquer coisa que o Senhor colocou em nossas mãos, se nosso destino é o trono, e o trono do Senhor é o trono que o Senhor conquistou pela mansidão, pela morte, pelo servir, por dar a vida, nós queremos que o Senhor nos dê este coração, possamos servir as nossas famílias, possamos servir aos nossos irmãos, possamos servir as pessoas que estão perto de nós, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, que nós possamos servir e não procurar ser servido, não procurar pisar ou dominar ou ganhar proveito a partir dos outros. Limpa-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.